A paz do Senhor, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Eu sou Eliseu Diniz e mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem do Senhor. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, Salmos 1, ou como queira, Salmo 1. E hoje nós vamos ler os versículos do 1 ao 6. Amém? Diz assim, versículo 1: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Só até aqui, amém? Amados, eu acabei de ler esse texto sagrado na Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, né? A Bíblia de Estudo. É bom a gente trazer a tradução, que é para os irmãos acompanharem, né? Meus queridos irmãos, o Salmo 1 é uma verdadeira promessa bíblica, né? E onde Deus nos assegura, se eu e você seguir seus mandamentos, se eu e você examinar as suas leis, Deus ele nos garante que haverá satisfação e prosperidade em tudo na nossa vida, meu irmão. Ou seja, seremos muito, muito, muito felizes. Amém? Uma das chaves para o crescimento espiritual é voltar-se para Deus e afastar-se do tipo de pessoa que nos leva à tentação. Hoje eu quero trazer essa mensagem aqui para vocês com o título que diz assim: a verdadeira felicidade está na vida de quem obedece a Deus. Amém? Esse é um título que Deus me mostrou para colocar nessa pregação. Meus queridos, nesse Salmo 1, nós podemos juntos aprender alguns pontos importantíssimos para a nossa vida. O salmista, ele deseja nos ensinar o quê? Que o justo desfrutará do favor e das graças especiais de Deus, né? Ou seja, né, seremos muito felizes, certo? O primeiro ponto, essa mensagem, esse capítulo 1 de Salmo, dá para a gente fazer duas divisões nele, né? Seria uma divisão do versículo 1 ao 3, né? E do versículo 4 até o versículo 6, uma outra divisão, correto? Então o primeiro ponto fica assim: por que o crente deve fugir do conselho do ímpio, né? Por quê, meu querido? Porque essa promessa, essa preocupação, na verdade, é uma preocupação de Deus, né? Amados, devemos nos guardar de ter amizade com o mundo. Isso é a verdade. Principalmente com aqueles que querem
sujar o nosso nome, que querem nos manchar, né? Você pode até estar se dizendo, esse pregador, ele está errado. Se afastar do mundo. Deixa eu te falar, Deus, ele nos orienta o quê? Que aos poucos é que mudamos para uma situação de pecado e de desobediência. Na verdade, o pecado e a desobediência, ele vai chegando aos poucos na vida do ser humano. Quando nós seguimos os conselhos errados, ficaremos com as companhias erradas, correto? E no final, nos assentaremos também com as pessoas erradas. Ok? Concorda comigo? Por que eu digo isso? Porque nós devemos ter o prazer, sabe aonde? É na palavra de Deus. Isso é aonde nós devemos ter o prazer de ter. Nós devemos andar juntos com a palavra de Deus, pois é a palavra que nos dá o quê? Que nos dá prazer. É essas coisas que devemos buscar, meus irmãos. Porém, quando nós falamos com o Senhor sobre a palavra fala conosco sobre o Senhor, né? Isso é que faz a grande diferença. Irmãos, a maneira que nós tratamos a Bíblia é a maneira que nós tratamos também nosso Jesus Cristo. Pois a Bíblia, ela é o quê? Ela é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra dele para nós, a Bíblia é a palavra de Jesus para nós, né? Nós sabemos que quando Deus nos abençoa, é para que possamos também abençoar outras pessoas, correto? Se, por exemplo, as bênçãos ficar comigo ou com você, né? Ou seja, as coisas boas que Deus nos deu, elas serão mais importantes do que Deus. Isso é uma forma de idolatria, né? A gente ficar idolatrando as bênçãos que Deus nos deu. Nós devemos, meu querido, ser canais de bênçãos de Deus para outras pessoas. É uma alegria receber uma bênção, mas a maior alegria ainda é a gente ser uma bênção. Isso é muito mais elegante, muito mais bonito, né? É uma alegria bem mais. Eu me sinto mais feliz quando eu sou uma bênção na vida de alguém. Como o versículo diz, assim como a árvore, né, uma árvore, a pessoa temente a Deus é cheia de vida, de beleza, né, e de frutos. A parte mais importante de uma árvore são suas raízes, que ficam dentro do solo, fazendo o quê? Retirando os nutrientes. Assim também é a parte mais importante da vida de um cristão. São duas, né? São suas raízes, na verdade, né? São suas raízes espirituais. Essa é a parte mais importante de um cristão. São suas raízes espirituais. E o que fazem essas raízes? Elas se alimentam dos recursos ocultos que nós possuímos em quem? Em Cristo Jesus. É justamente isso que significa permanecer em Cristo Jesus. Amados, meu amigo, meu irmão, nós não somos capazes de nos nutrir, nem de nos sustentar por nossa própria conta. Precisamos estar em quem? Está em Cristo. As árvores, elas podem até secar e morrer, correto? Mas aquele que permanece em Cristo mantém-se sempre verde e dá muitos frutos. Quando as Escrituras elas se referem aos frutos, ela está falando de várias bênçãos, né?
Que tipo de bênçãos? Ganhar pessoas para Cristo, por exemplo. Ser uma pessoa piedosa, ajudar nas finanças da igreja, ajudar nas finanças com os necessitados, né? Porque tem muitas pessoas que precisam de uma ajuda financeira. Então, para você ser uma bênção na vida dessas pessoas, você tem que abençoar dessa forma, né? Louvar, cantar, trabalhar na obra. São tantas, né? São tantas coisas que hoje não dava para a gente falar de tantas bênçãos, né? Eu fico, por exemplo, muito triste quando eu vejo um cristão que não dá atenção às suas raízes e começam a secar. Lembrando que as árvores, elas não comem, né, os seus frutos, né? Os seus frutos são para quê? São para outras pessoas, né? São para outras pessoas. Então, isso é um exemplo bem prático na vida do cristão. O cristão, ele tem que receber, mas ele tem que abençoar as outras pessoas. Tem um dizer que diz assim, é dando, né? É entregando que se recebe, né? Então a gente recebe do Senhor, a gente tem que aprender a abençoar também. Olha, o segundo ponto desse sermão diz o seguinte: porque o crente ele deve ficar longe da influência do ímpio. Por quê? Eu vou começar dizendo para você que essa segunda parte ela é concentrada nos ímpios, certo? Ímpio, meus irmãos, são aqueles que o cristão deve procurar alcançar com o evangelho. Alguns pregadores dizem que o ímpio é aquele que não conhece a Cristo, que não conhece a palavra. De certa maneira eles estão corretos, mas dependendo da forma que a gente fala, as pessoas elas podem ficar meio que entristecidas, né? Então eu prefiro me expressar dessa forma, né? Que o ímpio ele é uma pessoa que precisa ser alcançado com o evangelho, né? As escrituras descrevem os perversos de várias maneiras, sendo que nesse caso a imagem usada, por exemplo, é a palha, né? O texto sagrado ele usou a palha, né? Ao contrário dos justos, né, que foi lido nos primeiros textos, que são como as árvores, né? Como eu citei para vocês agora. Eles são como as árvores. Os ímpios são pessoas mortas, sem raízes, né? Espalhado por toda parte e destinado ao fogo. Então é por isso que eu digo aos irmãos que estão me ouvindo que o ímpio é uma pessoa que nós temos que ter pressa em alcançá-los com o evangelho, para que ele não venha passar por essa situação. Meu querido, a palha ela não tem valor algum. Os perversos deste mundo parecem pessoas ricas, pessoas fortes, mas, meu querido, do ponto de vista de Deus, os perversos são desprezíveis, né? São pessoas frágeis, sabia? E destinada ao julgamento, como foi lido no final do texto. A ilustração que foi usada na palavra da palha, no versículo 4, demonstra muito, meu querido, muito bem a posição do ímpio, assim, no tocante à sua situação. Né? A sua situação de quê? A sua situação de fragilidade. Vamos ler novamente aqui o versículo 4, diz assim: o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Então são pessoas muito levinhas, muito frágeis, né? Nós sabemos que quando os grãos são selecionados, o vento leva a palha, né? E toda a palha que fica é queimada. Sabemos também que a palha
ela fica muito próxima dos grãos, né? Estão ali tudo misturado, né? Mas no final os dois são separados. Eu tenho exemplo aí, eu tenho tempo da minha avó, por exemplo, quando ela ia limpar o arroz, né? Ela tinha uma espécie de peneira, então estava tudo junto. Ela soprava, ela jogava para cima a peneira e ali ela dava um sopro, então ela ia separando a palha, para você ver como o exemplo que foi explanado, que foi demonstrado aqui pelo texto sagrado, é bem fácil de entender a fragilidade do ímpio, a situação do ímpio. Amém, meu querido? Olha, meus irmãos, eu sei que nesse momento, você que ainda não está, que não aceitou a Cristo, é minha obrigação convidar você, né? Você tem a oportunidade aí mesmo no seu lugar de testemunhar a favor de Cristo. Amém? Amado irmão, não há melhor fonte de sabedoria, de orientação do que a palavra de Deus, tá? Quando nós deixamos de estudar e aplicar as Escrituras, nossa tendência é vagar pela vida. Esse texto aqui, ele pede muito para que a gente venha ter um conhecimento da palavra. Porque aquele que não tem um conhecimento da palavra, a tendência dessa pessoa, né, é vagar pela vida, é andar por aí que nem um zumbi. Geralmente essas pessoas vão atrás daqueles que não seguem a Deus. Eles vão atrás de pessoas que têm uma certa semelhança com eles. Só tem um detalhe, meu querido: se nós não for guiado pela Bíblia, seremos jogados de um lado para outro, tá? Seremos empurrados de um lado para outro. Mas como? Não é empurrado pela força, é empurrado pela palavra dos outros. Alguém fala alguma coisa, você escuta, você dá atenção, né? E fica fazendo o que aquela pessoa fala. Fica uma pessoa sem ter opiniões próprias, entendeu? E tudo que fala para você, você acredita. Pois é. Olha, eu já estou quase encerrando, certo? Eu creio que a aplicação desse sermão, o que Deus quer nos falar através dessa mensagem é o seguinte: seja sempre uma pessoa obediente às Escrituras, né? Procure praticar a leitura das Escrituras para poder se defender desses malfeitores, né? E como o texto nos diz, aquele que conseguir ser obediente às leis, ser obediente à palavra de Deus, com certeza a sua vida vai ser um outro tipo de vida. Você vai ser uma pessoa muito feliz, meu querido, em nome de Jesus. Olha, eu agradeço mais uma vez ao Senhor por esta oportunidade e até o próximo vídeo.